Olá, gente! Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje entrevista o poeta, o escritor Chico Perna. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o poeta Chico Perna, Francisco Perna Filho. Na última vez que ele esteve aqui, eles acabaram aprontando com a gente, né? Comigo, principalmente, porque era aniversário do programa. E o Chico Perna começou conosco aqui no programa Raízes Jornalismo Cultural há 8 anos atrás, como entrevistador. Agora é entrevistado, agora não tem jeito, vocês mudaram o roteiro, não. É verdade. Né? Tudo bem, Chico? Prazer em receber você aqui. Prazer meu, Doracino. Eu me sinto em casa aqui, né? Embora numa outra casa nesse momento, mas assim, são boas lembranças, né? Quando nós conversamos no Raiz, e aí depois o meu amigo Edivaldo Lourenço, esse grande escritor, né? Que está aqui, né, fazendo frente. Então, para mim é uma satisfação encontrá-lo. Estamos entre amigos. Entre amigos. Pois é, Doracino, realmente é uma satisfação muito grande, né? E é uma responsabilidade também nós entrevistarmos aqui o Chico Perna, que foi uma das pessoas que começaram o programa, né? E ele volta aqui não na condição de entrevistador, mas na condição de entrevistado. Então, mas vocês vão ver que o Chico Perna realmente é um grande poeta. E o Chico Perna foi meu professor também no curso de jornalismo, lá no começo da Camburi, depois Católica, e finalmente PUC. Mas, Chico, como é que surgiu a literatura na sua vida? Quando você começou? Quem você lia? Enfim, conta para nós esse começo da sua ligação aí com a literatura, com a poesia especialmente. Na verdade, como todo garoto do interior, né, eu sonhava muito e, logicamente, as coisas eram difíceis lá para o interior de Goiás, hoje Tocantins, Miracema. Então, a minha vontade era de transcender mesmo aquele espaço geográfico e nada melhor do que a literatura. Minha mãe era professora de literatura e eu fui criado pela tia-avó, irmã da minha avó materna, mamaninha, que gostava muito de declamar, gostava muito de repente. E eu comecei, basicamente, nessa lida, com os livros que minha mãe, né, trabalhava na escola, no colégio, minha mãe professora de língua portuguesa, dona Dalgisa Noleto Perna, e a minha mamãe, Joaninha, Maninha, ela, né, nessa parte de declamação e no cordel, nos livros de cordel, né, os romances de cordel. Então, foi mais ou menos por aí. Então, a partir daí, a gente tinha uma aula toda sexta-feira. A minha mãe foi minha professora. Nós tínhamos uma aula de cultura, seria uma aula cultural. E cada um levava uma poesia, levava um conto, alguma coisa para ler naquele momento. Isso foi onde, Chico? Isso em Miracema, no Tocantins. Miracema, no Tocantins. Já faz e na época era Goiás. Goiás. Então, eu nasci goiano e me transformaram em tocantinense, né? Então, quer dizer, uma experiência à beira do rio, Ribeirinho ali, Rio Tocantins, ouvindo os barcos, né, contemplando o céu e aquela natureza exuberante. Então, tudo isso fez com que eu, né, e essa vontade, logicamente, de conhecer o mundo, ouvindo a BBC de Londres no radinho, né, de pilha. Então, quer dizer, tudo isso fez com que se formasse ali o escritor, o poeta, o artista. Ô Chico, hoje, Doracino, hoje você mora na cidade, seus filhos moram aqui na cidade, eles não conhecem aquele universo assim, simples, precário e quase rural que você viveu, onde você alimentava esses sonhos. Essa moçada que está vivendo, igual meus filhos também, aqui na cidade grande e tal, você acha que há um clima para essa moçada sonhar? Que tipo, você que é professor e tal, o que essa moçada está sonhando hoje? Olha, na verdade é o seguinte, eu me lembro que quando eu vim para Goiânia em 81, praticamente todas as meninas usavam franja, a gente chamava de partinha, daí usava aquele perfume Giovanna Baby. E parece-me que a juventude, de um certo modo, ela parece que busca determinados padrões e segue aqueles padrões sem ter tempo de diversificar, sem ter tempo de buscar, de sonhar. E até um desinteresse. Eu hoje vim aqui na PUC para fazer um pagamento num caixa eletrônico e vi um aluno saindo da sala de aula e a aluna, imaginei que ela estivesse cabulando aula, e ele falou, me esperando por ele, ele falou assim, pô, aquele professor
não dá conta nem de montar um data show. Aí eu fiquei imaginando assim, poxa, os caras não sabem da vivência, da experiência desse indivíduo, tanto tempo para chegar ali, preparar uma aula, né, trazer para eles essa nova forma de ver o mundo, já que eles são nativos dessas tecnologias, mas eles também, por outro lado, eles não conhecem, jamais conheceram essa origem desse indivíduo que veio, que nasceu no campo, desse indivíduo que lutou pra caramba para chegar onde está, como é seu caso, Edivaldo Lourenço. E eu agora que estou trabalhando aqui na prefeitura, voltando com o ensino de jovens e adultos, né? Quer dizer, dar voz a esses indivíduos que ficaram lá para trás, um tempo bem distante, mas que viveram nessa rusticidade, nesse tempo precário, como você disse, mas que tem uma história maravilhosa para contar, para lembrança. Agora, com relação aos jovens de hoje, eu acho que eles podem sonhar. Pelo menos eles podem sonhar. Já que eles estão extremamente antenados no presente e no futuro, eles não têm esse tempo para um resgate, para uma memória que eles não têm, até porque acham que é uma coisa meio empobrecida, mas pelo menos eu acho que uma forma de resgatar tudo isso é a partir da literatura. Sendo dessa maneira, por exemplo, pegando o seu livro aí, que é recente de história, né, pegando as crônicas, através das crônicas que são contadas, eu acho que eles podem se munir para buscar uma outra experiência e sonhar também, logicamente, a partir de um sonho sonhado. E a gente volta já já, não some não. A gente volta com o segundo bloco do programa Raízes e Jornalismo Cultural, que hoje recebe o poeta Chico Perna, professor Chico Perna. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, o avô do Chico Perna, lá em Miracema, lá naquela região do Tocantins, ele teve um papel importante num determinado momento da história. Inclusive, ele foi personagem de um livro importante, de um autor importante, que é 9 Noites, do Bernardo Carvalho, que é um escritor contemporâneo, um escritor muito aclamado, inclusive no exterior. Conta para nós rapidamente a história desse avô seu que virou personagem de livro. Na verdade, o meu avô, ele morava em Carolina, no Maranhão, né? E ele cuidava dos índios, ele era responsável pelos índios Craô, né? Uma aldeia próxima lá de Carolina, e tem ali em Carolina, perto de Carolina, Itacajá e tal. E tem um etnólogo americano, o Gwen Quine, parece que a pronúncia é essa, não sei o nome, da Escola de Colômbia, e ele veio para estudar as etnias e terminou descendo lá para o Maranhão. Ele com 21 anos de idade, se eu não me engano, 21, não sei, 21, 27, não me lembro bem agora. E esse camarada, ele se afeiçoou desses índios e do meu avô. Então, meu avô, eu cheguei a conversar com meu pai. Meu pai recebeu uma ligação do Bernardo Carvalho, que estava fazendo uma pesquisa, a partir dos arquivos que ele leu da Biblioteca Nacional, e queria saber dessa história. Depois ele esteve lá em Carolina tal, para pesquisar isso. E esse etnólogo, ele se suicidou, foi 27 anos mesmo, ele suicidou com 27 anos, vindo da aldeia do Craô para Carolina. E nessa história, e o meu avô também era barbeiro, ele cortava cabelo, né? Mas na história o Bernardo Carvalho o coloca como engenheiro para uma melhor interlocução, e são as cartas que esse engenheiro deixa, e uma dessas cartas é para o meu avô. Então é uma história interessante, ele resgata um pouco de Carolina, no Maranhão, onde meu pai nasceu, do Rio Tocantins. E esse meu avô, ele morreu afogado no Rio Tocantins. Ele foi tragado pelas águas do rio. Mas eu até escrevi uma crônica que diz que ele, embora ele tenha sido devorado pelas águas do Rio Tocantins, ele zombou do rio que o engoliu, se transformando em personagem, se eternizando como personagem da literatura brasileira. É interessante. Bom, você também é bom contador de história, né, Chico? E também um grande poeta. Um dos seus poemas foi aí premiado lá no encontro, na feira de Paraty, né? Né? Paraty. E você declama esse poema para nós? Pois não. Esse poema, ele ficou em segundo lugar no ano passado, no Off-Flip de Paraty, que é um feito, né? Quer dizer, a época eu estava em Palmas, no Tocantins, em Palmas, e eu mandei esse poema sem muitas pretensões, né? Mas pelo menos foi ser classificado. E grata surpresa, né? De ser conseguido esse prêmio,
e fui lá para recebê-lo. Fiquei encantado com a festa, né, com tudo aquele glamour lá dos literatos, mas o poema ele trata de uma coisa bem simples, né, regional, e faz uma homenagem às mulheres, e que chama Metáfora. Eu vou pedir licença aqui para colocar meus óculos, né? Enquanto você prepara aí, falar em Flip, a Feira de Paraty, Feira Literária de Paraty, eu lembro aqui o Cristiano Deveras, que apresenta, que já há tempos que faz lá também em Paraty o Bar do Escritor, ele leva o Bar do Escritor para lá. Eu encontrei com ele lá, com o Deveras, ele já tem todas as edições, ele vai lá, faz uma caravana, instala-se lá, recebe as pessoas, põe os livros lá, né? Como se fosse um cordão lá com os livros. E eu acho bacana demais, né? Quer dizer, Ele faz uma mini flip ali do lado. Ele é um agitador da flip. Um agitador de primeira grandeza. E o Deveras, eu tive o privilégio de eleger o conto dele, o livro dele de contos, a primeira vez no prêmio da UP, como jurado eu... Da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos. Hugo de Carvalho Ramos. Exatamente. Fui eu, deixa eu ver quem mais... Não lembro mais agora, mas tudo bem. Então, mas o ganhador foi o Cristiano Deveras. Foi o Deveras, Na verdade, então, o poema chama Metáfora. Vamos lá. Agreste, a flor de couro floresce nas fendas do acaso. O tempo a dedilhar-lhes as entradas, as entranhas, os vazios, na secura do sertão. Serena, a flor de couro floresce na relva esquecida, no comprido lamento do chocalho, no guiso das serpentes, a espreitá-la. Alheia, a flor de couro floresce desencantada, e na sua fome de cactos e pedras, desconhece outras fomes que se avizinham. Agreste, a flor de couro floresce para a colheita. Maravilha. É esse o poema. Bem feito, poema. E, Chico, um dia eu estava vendo a Parabólica e assistindo a Rede Minas, e eles estavam comemorando o aniversário, eu acho que da Rede Minas, e aí saiu um poema depois lá, Francisco Perna Filho, o Chico Perna, né, sendo destacado aí pela Rede Minas, que tem uma programação maravilhosa também, muito voltada para a cultura. Né? Pois é, a gente fica gratificado, né? Quer dizer, porque a palavra não tem peias, né? Então, quer dizer, ela vai passando, é como aquilo do João Cabral de Melo Neto, diz que, né, os galos que vão fazendo amanhã, um que pega um canto, que estende esse canto, que vai se prolongando até fazer o dia. E eu acho que é isso. Então, essas trocas de experiência, né, essas falas, essas vozes, esses diálogos, eles vão se expandindo. E é muito gratificante você estar num lugar, tentar ouvir a sua voz por meio de uma outra voz, de uma outra leitura, e, logicamente, ouvir também, ler texto dos seus amigos. Então, isso é muito bacana, é muito especial. Chico, eu ouço muito pessoas dizerem que a literatura, as pessoas perderam interesse por literatura, que ninguém mais gosta de ler, é claro que isso é um exagero e tal, mas engraçado é que eu não sei se por que em razão de eu trabalhar com uma instituição cultural, eu vejo a coisa por outro lado. Eu vejo tanta gente jovem, viu, Doracino, se interessando por poesia, por crônica, por romance, por contos, mesmo por ensaio. É uma quantidade de jovem enorme interessada por isso. Você que também trabalha com jovens, como é que você vê esse interesse da moçada pela cultura, pela literatura especialmente? Eu acho que são segmentos, né? Mas esse interesse há, sim. Eu conheço. A gente vai tentando, por exemplo, como professor universitário, durante muitos anos, eu tenho tentado levar esse gosto, essa vontade, essa apreciação pela literatura para os meus alunos. E, logicamente, a gente consegue ali dentro fisgar assim, uns 2, 3, 4, mas no cômputo geral a gente vai vendo que tem muita gente que escreve, você vai nas livrarias, as livrarias estão cheias. Há uma disputa, logicamente que há mercado, há várias formas de literatura, a boa literatura, a literatura mediana, e o importante é que essa galera, essa turma está lendo. Agora, existe muita coisa boa, a gente vê quanto de publicação de pessoas jovens, né? Então, a literatura está sendo renovada. Eu vejo muito igual você, não vejo, pelo contrário do que estão dizendo, eu acho sim que há uma florescência, né, no campo da literatura, eu acho que há um interesse muito grande. Haja vista aí as publicações, os milhões de exemplares que são vendidos, né? E cada vez mais editoras de fora vindo para o Brasil, investindo em literatura e investindo em jovens leitores. Agora, eu acho uma parte muito interessante é que, antigamente,
a mídia, né, ela que dominava tudo, então quer dizer, era de um para todos, né, hoje é de todos para todos. Então quer dizer, quem tem o seu blog, você tem o seu público, você cria seu público, você publica ali e aí você tem os seus leitores e isso se expande de tal maneira que chega um determinado momento que não tem mais, então o que vai? As grandes editoras vão lá e buscam. E aquilo é um fenômeno literário e pronto. E aí está aí. Então, quer dizer, eu acho que são públicos diversos. E assim, mercado para tudo isso. O projeto Raízes Jornalismo Cultural, porque a gente não faz só a televisão, nós estamos também na digital, e que vai entrar no ar logo o ano que vem, o mês que vem, aliás, e também o impresso. Então a gente aposta no impresso, na área digital, como forma de a gente aproximar e buscar a relação entre o jornalismo e a relação entre a televisão e a era digital, né? Bom, a ideia é de que o livro aprofunda e a área digital é superficial. Seria essa consideração ou não, Chico? Não, de forma alguma. É engraçado que eu vou citar aqui uma revista que hoje é um sucesso, que eu ajudei também a divulgá-la, que é a Bula. E me lembro que quando o Carlos William, né, a gente começou esse projeto, e eu divulguei essa revista há muito tempo dentro da instituição de ensino superior, e a gente convidava os já escritores já formados, que tinham nome aqui em outros lugares, para escrever para a Bula, eles ficavam com o pé atrás dizendo que não, que era digital, que aquilo era uma mídia menor e que aquilo, né, quer dizer, que aquilo não daria sucesso, não teria nada. Quando, na verdade, nós vimos essa transformação. O digital, ele em tempo real, né, você está ali e em tempo real as pessoas podem acessar em qualquer parte dessa territorialização. Então, quer dizer, não há lugar, não há espaço. Então, isso faz com que o que você escreve aqui chegue mais rápido, alcance determinados lugares que uma mídia local, que uma revista impressa, ela não consiga chegar. Então, na verdade, eu vejo muito pelo contrário. Eu acho que a diferença do digital é que o digital ele consegue, né, atingir um público maior em tempo recorde. E a Bula, a revista Bula, ela hoje tem milhões de acessos por mês. O Edivaldo Lourenço é um dos colunistas, um dos cronistas lá da Bula, e a gente aproveita, porque a Bula hoje se tornou uma referência também, né? A gente aproveita para cumprimentar aqui o Carlos William e a Tainá pela excelente Bula. Voltamos já já. Some não. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o poeta Chico Perna. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, acho que a gente poderia aproveitar que o Chico está aqui, um poeta, né, autor de belos poemas, poderia declamar mais um poema para a gente. E a proposta desse livro, né, foi publicado aí na primeira edição da Lei de Incentivo à Cultura, quando o secretário de Cultura era o Sandro de Lima, né? É verdade. E o Pedro Wilson, o prefeito Pedro Wilson, era o prefeito. Inclusive, ele deu uma entrevista à época e disse que qual livro que ele estava lendo era esse, Refeição, né? Era o Refeição. E esse livro eu tenho grata satisfação de ter sido apoiado pela Camburi, do Gun Vec e a Viviane Vec, à época, né? Então, esse poema chama Desconforto. Faz parte do livro, para o poeta Manuel de Barros, à época, que a minha dissertação de mestrado foi sobre a obra dele, né? Vazio de cidade, há uma desordem em mim. Contemplador de desvãos, vou esculpindo em frutíferas buscas. O que há de encontro na minha alma é só o apóstrofo. Busco desvencilhar-me da ferrugem da estrada, do ferrolho das minhas ausências, quando substantivo à vontade. Há em mim doença de lagarta, predisposição para casulo, pretensão para eterno. Voar é o meu destino. Rastejante, carrego primórdios, contemplo a estrada. Toda estrada traz o peso dos passos, a solidão da espera, a aflição da permanência. Toda estrada atende determinações. Carrega um amargor de épocas, apêndice de partidas. Toda estrada transporta um ser aprisionado, voz de encontro, razão para perder-se. Intensifico a minha pretensão de perpetuação. Rastejante, apresento-me à parede. Há um desejar de minha parte, de gestar essa metamorfose. Há uma rejeição paredal. Apresento-me ao fio elétrico. Há uma mútua atração,
uma revelação primal. A técnica natural se afeiçoa da modernidade para parir um voo de destinação. A vida se faz múltipla, apesar da indiferença humana. Maravilha. Como é que é o nome do poema? É desconforto. Desconforto. Viver é um pouco desconfortável, né? Desconfortável. Mas ninguém quer perder desconforto. É né? verdade. Pois é, Edival e Chico, por isso que eu estou confortável aqui no programa, ainda mais hoje, né? Aqui no meio de dois grandes poetas, que é o Chico Perno e o Edival Lourenço, né? Mas, Doracino, o tema aqui hoje é o Chico, então vamos ver o seguinte. Chico, você está com quantos livros já publicados? Tenho 5 livros A Refeição, Mobília da publicados. Tarde. Mobília da Tarde, Visgo Ilusório, Poxa, agora esqueci os livros. O Rio Tocantins Engoliu Meu Avô, que foi adotado, esse livro foi adotado no vestibular da Faculdade Católica do Tocantins, né? E tem, estou passando aqui, tá me faltando um. Sei. Vou ficar devendo para Ô vocês. Chico, mas enquanto você lembra, o Chico Perna começou com a gente apresentando o programa Raiz Jornalismo Cultural há 7 anos e meio atrás, e depois foi para o Tocantins. Mas você voltou agora, né, para Goiás, para Goiânia, para fazer um doutorado aí na Universidade Federal. Conta para nós um pouco dessa trajetória aí entre o Tocantins e Goiás e a sua atual ocupação aqui, além de ser professor da rede municipal. Eu quero complementar a pergunta. No seu mestrado o tema foi Manuel de Barros. Foi. E agora no doutorado, quem que é? Agora, na verdade, doutorado é o Altran Dourado. Então são grandes nomes, quer dizer, um da poesia. Eu saltei, quer dizer, é um salto complicado, se você sair da poesia, da poética, né, do Manuel de Barros. Falo complicado porque meu estudo sempre mais foi voltado para a poesia. E para trabalhar com prosa, com Altran Dourado, que é um nome fenomenal de reconhecimento internacional de Minas Gerais, que tem toda uma cosmologia, né, própria no interior mineiro, com as suas tradições. E depois de estar respondendo aí o Doracino também, depois de 13 anos, eu voltei a estudar, né, fazer um doutorado. Mestrado, terminei lá em 2000, e voltei o ano passado para fazer esse doutorado. Mas está meio complicado, porque eu tinha de vir toda quinta-feira de Palmas para cá e voltar no mesmo dia, porque eu era professor lá na Católica. E como eu sou concursado aqui na educação do município, eu estava para acompanhar o cônjuge. Minha esposa, Rosana, ela trabalha na saúde, e ela não tinha como mais prorrogar a licença dela, e ela teve de vir, e ela também é professora aqui na psicologia na PUC, e eu tive que também, então, pedir demissão e voltar para assumir aqui na Secretaria Municipal da Educação. Estou trabalhando no Departamento do Ensino de Jovens, Adolescentes, Jovens e Adultos, do GEAJA, que é um trabalho extremamente gratificante. E, né, então, quer dizer, voltei para Goiânia, cidade que eu amo, eu adoro, vim para cá com 17 anos, passei 28 anos da minha vida, né, passei esses anos lá em Palmas e agora retornei para cá. Então, de tal maneira que não dá para você, quer dizer, parar de estudar, não dá para você parar de contemplar tudo que aí está, né? De tal maneira que eu estou me dedicando agora ao doutorado. Lógico que nós estamos em greve, sou orientando do professor Heleno Godoy, né? E estamos aqui, né? Quer dizer, para reencontrar os amigos, que eu estava com grande saudade do Edivaldo, do Valdivino Braz, né? Do Sinésio de Oliveira, do Doracino. Então essa galera toda está aqui e a gente ficou distanciado, né, durante um bom tempo. E a gente é que ganha com você aqui, Chico. A gente ganha. Goiânia ganha. A vida cultural, a poesia, né? A literatura ganha com o Chico Perna. Eu sinto que o M. Cavalcante, que é um grande amigo, não está mais aqui, está em Brasília, né? É arquiteto em Brasília. Mas e outras pessoas que eu não mencionei o nome aqui, que eu gosto demais, que tenho o maior apreço e que eles sabem, né? Então a verdade é que eu estou de volta a Goiânia e estou muito feliz. E, inclusive ontem, depois de muitos anos, passei as primeiras chuvas aqui, né? Isso... Acho que você veio trazer a chuva, porque aqui já estava seco há muito tempo. Né? Esse calor enfrentado lá em Palmas que é, né, violento, né? Poeta, obrigado pela sua presença aqui no Raiz Jornalismo Cultural, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, Doracino, amigo Edival, por essa oportunidade e por me sentir em casa e muito feliz e honrado de poder participar com vocês aqui desse bate-papo. Não sei se respondi a contento, logicamente que eu fico nervoso, né, nesse momento, mas extremamente gratificado e obrigado.
Vamos embora? Pois é, Doracino, mais uma vez, obrigado por estar aqui, hoje entrevistando especialmente o professor Chico Perna, meu amigo, poeta, ele que me levou para dar aula lá na Camburi há muitos anos atrás, foi no século passado ainda. Pois é, muito bom. E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Some não.